Sintonizado aqui na Guardiana Notícia, através do seu portal, conectado no portal aguardiananoticia.com.br, também sintonizado no FM 82,3, download da notícia, primeira edição, trazendo todas as informações de São Paulo, do Brasil e do mundo, para você que está conectado, para você que está sintonizado nesse dia 12 de março de 2026, são 9h17 aqui em São Paulo, trazendo aí tempo chuvoso, né? Tempo difícil aqui na cidade de São Paulo, né? A gente está vendo o trânsito aumentando cada vez mais, promessa de chuva durante todo o dia, inclusive em alguns momentos chuva mais forte, então cuidado, atenção para você, mas já vamos trazer todos os detalhes do trânsito na capital paulista, com informações também de São Paulo, informações do estado, Litoral Norte, Alto Tietê, Vale do Paraíba, informações importantes para você acompanhar através aqui da Guardiana Notícia, no FM 82,3 e no portal, o portal aguardiananoticia.com.br. A gente vai trazer já informações importantes do mercado financeiro com o quadro Moeda e Mercado. Tá com o Fábio Dernardi aqui com a gente, já para a gente poder falar dessa movimentação que nós tivemos em relação à Bolsa de Valores aqui em São Paulo no período da tarde ontem, né? A recuperação que teve nesta quarta-feira, projeção já com a Bolsa já aberta nesta quinta-feira. Preço de petróleo, que pode influenciar aí no dia a dia, exatamente de você, consumidor, de você, cidadão brasileiro, que está preocupado, né? Porque a gente está vendo só o posto de gasolina colocando aumento. Aumenta o combustível. A gente trouxe até em Salvador mais de R$7 o litro da gasolina. Então, realmente não é fácil, realmente o impacto financeiro e econômico é muito grande. Fábio, bom dia para você, muito obrigado mais uma vez pela presença no quadro Moeda e Mercado de terça e quinta aqui, sempre no download da notícia, primeira edição. Primeiro para você falar um pouquinho da Bolsa, ontem deu uma recuperada importante, um sprint final e a Bolsa fechou de forma positiva aqui. E qual é a perspectiva para as primeiras horas dessa manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Fred, bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Ontem mais um dia, né, de bastante volatilidade, os mercados amanheceram caindo 1%, a Bolsa aqui do Brasil caindo 1%, e aí durante o período, teve uma recuperação aí, principalmente aí por dois episódios, né? O Donald Trump, dos Estados Unidos, dizendo que eles usariam as reservas neles, né? De 172 milhões de barris, isso acabou favorecendo um pouco, né? O dólar que chegou a estar $100, né? Caiu bastante, e depois saiu a pesquisa aqui no Brasil, né, a Genial Quaest, dizendo aí que o Flávio Bolsonaro, num segundo turno, empataria com o atual presidente Lula em 41%. E aí a Bolsa teve uma recuperação, acabou fechando o dia aí com 0,28 de alta, né, o nosso dólar aí trabalhou na faixa de 5,14 numa mínima, com a máxima de 5,18, e acabou fechando aí em 5,15. A gente percebe que ainda tem uma entrada, um fluxo de capital muito grande, né? Então fica a nossa preocupação. Hoje os mercados aí já estão caindo bastante, Fred. Na verdade, 0,5%, né? Os Estados Unidos, a Europa também 0,5%, e o dólar está trabalhando na faixa de $97, uma vez que, infelizmente, aí o Estreito de Hormuz ainda está fechado, né? E os Estados Unidos disseram que, por enquanto, né, por uma estratégia deles, eles não vão escoltar os navios, né? E isso gera um problema muito grande, não só para os Estados Unidos, mas, por exemplo, a China está de olho em relação ao Estreito de Hormuz e vem se queixando, né? Então, ou seja, outros países começam a ficar incomodados em relação à guerra, e isso influencia também barril de petróleo, preços da economia mundial. E aí, em relação ao barril de petróleo, ao preço do petróleo, Fábio, até o presidente Trump disse que ia ser uma guerra não tão longa, isso deu uma animada, deu uma queda, né? Mas depois, com a escalada novamente do conflito, voltou os preços aí a ficar aumentando. Vai ficar esse ioiô aí, petróleo praticamente aí mundial, né, Fábio? Exatamente. Ontem os americanos, né, principalmente o exército americano, diz que provavelmente essa guerra tem mais 2 semanas de duração, né? O Trump sempre dizendo que essa guerra não vai se prolongar por muito tempo, que na verdade o Irã já foi praticamente dominado, mas a gente sabe que o Irã acaba aí bombardeando, né, principalmente os países ali ao redor dele, principalmente a Arábia Saudita, e isso está fazendo com que realmente aí a oscilação do preço do barril do petróleo está muito alta. E além de tudo, a Guarda Revolucionária do Irã disse que o preço do barril do petróleo vai bater $200. E aí fica uma grande preocupação se realmente por quanto tempo esse conflito vai perpetuar.
Esse valor de 70 dólares que chegou ao valor mínimo aí do petróleo é um bom valor, Fábio, para o mercado? Como que vocês avaliam em relação a esse valor de petróleo? Na verdade o petróleo começou nessa faixa, né? Antes do conflito estava em 62 dólares o barril, num primeiro momento bateu 80 e aí veio aquele número tão preocupante de 90 dólares o barril, bateu 110 e agora está trabalhando na faixa entre 90 e 100 dólares. Eu particularmente acho que vai ficar mais um período trabalhando nessa faixa de 90 e 100 dólares, mas é o que a gente quer, que realmente não tenha uma continuidade esse conflito, né? Porque aí a gente sabe que realmente a inflação vai chegar, a gente não sabe se o Brasil, por exemplo, vai conseguir segurar esses preços na bomba, foi o que você comentou pela manhã aqui, já tem algumas regiões, né, que o preço da gasolina já subiu e essa é a grande preocupação, uma vez que também vai sair hoje um número do IPCA e se a nossa inflação mostrar um aquecimento, a gente sabe que o primeiro corte de juros agora para quarta-feira, dia 18, pode ser que venha não tão forte como a gente imaginava, 0,5 e aí caia para 0,25. E até em relação a essa mudança, né, no petróleo, esse ioiô, para quem tem papéis da Petrobras, o que deveria fazer? Fica quietinho, fica esperando, fica à espreita ou faz algum movimento, hein, Fábio? A gente sempre comenta aqui sobre os papéis de primeira linha, né? A gente sabe que Vale e Petro, as duas ações juntos acabam tendo 20% do índice Bovespa, né? É bastante coisa. O petróleo, realmente, ele vai oscilar bastante aí por conta desses conflitos. Eu acredito que quem tem esses papéis tenha que segurar, uma vez também que eles pagam bons dividendos, mas a preocupação que fica é se realmente perdurar, o preço vai aumentar, obviamente as ações vão aumentar, mas o lado negativo é que aumentando, aí nós vamos ter aí uma inflação e com essa inflação aí o corte de juros não cai. Então, o lado positivo para quem tem as ações realmente segurem, que está bem posicionado, mas o lado negativo fica para o nosso consumidor final, o nosso bolso, né, no dia a dia, principalmente pelos produtos aí nos supermercados, por conta de um aumento do frete, né? Então, essa é a grande dificuldade, porque tudo uma cadeia, né, Fábio? Assim, a partir do momento que começa a ter petróleo mais caro, possibilidade de aumento de combustível nos postos aqui no Brasil, aí frete, né, o pessoal que trabalha com transporte, tem esse aumento, que depois cai sobre os alimentos, sobre, né, a cesta básica, que depois vai para o preço final, para o bolso do consumidor. É tudo uma cadeia e tá todo mundo, por mais que fale, eu não sou ligado para a guerra, não me importo com isso, não quero saber. Você que pode não ligar para se importar com a guerra, você vai ser também aí sofrer os efeitos desse confronto, né? Então acho que isso é importante as pessoas entenderem porque existe com o aumento do combustível, esse aumento no frete, esse aumento nos preços no supermercado, porque realmente, cada vez mais você vai fazer uma compra simples, você não consegue. Antigamente com uma nota de 50 você fazia uma compra simples. Hoje com uma nota de 100 você ainda tem que pegar mais um complemento para você fazer uma compra simples, hein, Fábio? Exatamente, essa é a grande preocupação, porque um aumento do petróleo aumenta todos, né? Aumenta o insumo, o final, o produto final. E aí isso vai mexer no bolso do consumidor. E aí, lembrando, a gente está num ano de eleição, né? Onde isso muda bastante, porque o brasileiro, o cidadão, está sofrendo bastante, principalmente na gôndola do supermercado, como a gente faz. E o que a gente queria é que realmente não tivesse a inflação para a gente ter o primeiro corte de juros e pelo menos a economia caminhar. Mas esse conflito mudou um pouco o cenário, então o que a gente espera é que realmente esse conflito não dure muito tempo para que a gente consiga voltar aí a nossa perspectiva que era de corte de juros, não ter uma inflação e aí que a economia caminhasse um pouco, uma vez também que o nosso PIB aí não está dos maiores. Esse corte de juros também pode ser influenciado por pesquisas também, né, Fábio? Porque assim, claro, tem a parte que rege o mercado em relação ao corte de juros, né, que é a expectativa de poder deixar uma economia mais estável. Mas acho que essas pesquisas, de certa maneira, podem influenciar também no posicionamento do governo em relação ao corte de juros. Não pode não, Fábio? Eu acho que influencia bastante. Para você ter uma ideia, assim como na política, né, que a gente tem aqui o país dividido, né, praticamente 50% de um lado, 50% do outro. Agora, o consenso do Banco Central entre as instituições é que realmente metade acha que o primeiro corte pode ser de 0,5 e a outra metade acha que o corte vai ser de 0,25. Então, acaba influenciando bastante realmente aí essa mudança e essa perspectiva do cenário.
Projeção para essa quinta-feira, o que você acredita em relação à Bolsa? Você acredita que vai estar viagem alta? Você falou que não começou tão bem nesse momento, mas está muito, né? Os primeiros movimentos acontecendo agora pela manhã. Qual a sua perspectiva aí, Fábio? Hoje as bolsas, a Ásia caiu 1%, o Japão, a Europa está caindo, como eu disse, 0,3%, os Estados Unidos 0,5%. Provavelmente a nossa abertura aqui vai ficar um pouco negativa. O lado positivo é a Petrobras, que já está subindo aí 6, 7%, o petróleo, né, o barril, está na faixa de $97, então isso acaba segurando um pouco nossa bolsa. O que a gente tem que lembrar é que a Bolsa Brasileira ela ainda está barata, né, os estrangeiros estão comprando em bolsa, então provavelmente a bolsa aí ainda continue segurando, principalmente nesses patamares, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, ficar de olho no câmbio para ver essa entrada também, esse fluxo de dinheiro, o que vai acontecer aí durante o dia. Mas a abertura provavelmente um pouco para baixo. E o dólar, a expectativa dessa manutenção, 5,15, 5,20, o que você espera, hein, Fábio? O dólar é um ativo. O dólar é um ativo muito difícil porque tem muitas variáveis, mas a gente brinca aqui no Guardiã da Notícia. Eu ainda estou achando que o dólar pode cair mais um pouco e vir na faixa de 5,10, né? É a minha visão, mas qualquer coisa que aconteça, ele pode realmente voltar, aos 5,30. Mas eu, particularmente, se tivesse que fazer uma aposta nesse primeiro momento, eu acho que ele pode vir para 5,10 e aí o Mickey fica cada vez mais próximo, como a gente brinca aqui. É verdade, aí o Mickey já dá um sinalzinho, dá um oizinho esperando a visita. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. Moeda e Mercado é o quadro que o Fábio Denardi está sempre aqui no Download da Notícia, primeira edição, nas terças e nas quintas-feiras, trazendo o cenário do mercado financeiro. É importante, né, cada vez mais a gente se informar, entender também o mercado. O Fábio também traz de uma maneira que a pessoa que não é tão conhecedora do mercado possa entender, e aquele que já conhece também compreender aí com a análise do Fábio, sempre todas as terças e quinta-feiras. Combinado, Fábio? Então, encontro marcado, terça que vem, tomara aí a Bolsa tenha picos de alta, o dólar de baixa e o petróleo também, para a gente ficar com um final de semana mais agradável, né, Fábio? Eu que agradeço, Fred, mais uma vez. A gente procura falar de uma forma simples, né, e objetiva para mostrar que realmente a economia, né, tá no nosso dia a dia desde a hora que a gente acorda. E na quarta-feira nós vamos ter a grande decisão, né, a primeira decisão do Copom, e na terça-feira a gente vai estar contando aí e mostrando a perspectiva do mercado para o primeiro corte de juros, talvez na quarta-feira. O mercado, até para poder aproveitar, está esperando um corte mesmo na carne, um corte pesado de juros ou um corte cauteloso de juros? Fred, como a gente falou, o mercado está dividido. Eu ainda acredito em 0,5, eu acho que tem espaço, que não vai ter uma mudança, mas o conflito vai dizer aí, vai dar os caminhos, principalmente o que pode acontecer até terça-feira. O Banco Central está muito cauteloso, né? Eles estão preocupados, então eu acho que esses dias aí o conflito vai dar as diretrizes aí pro nosso Bacen dizer o que vai acontecer. Muito obrigado, viu, Fábio? Ótima quinta-feira para você. Chuvosa, mas uma ótima quinta-feira aqui em São Paulo para você. Um abraço, Fred. Tudo de bom. Valeu, agradecendo o Fábio Denardi, trazendo aí Moeda e Mercado, nosso quadro de toda terça e quinta-feira aqui no Download da Notícia, primeira edição, sempre aqui conversando com a Fabi Teixeira, mas hoje aqui especialmente comigo, a gente falando um pouquinho, batendo um papo de economia, falando sério sobre economia. É sempre importante você entender um pouco como funciona o mercado aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil, e a reação e claro, os sintomas pelo mundo, ainda mais com esse conflito no Oriente Médio, que mexe com tudo. Não adianta você achar que não, mas mexe sim, e o seu bolso, na parte final ali, também sente esse impacto do conflito no Oriente Médio. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos já com as notícias de São Paulo.